Primeiras coisas. Nossas primeiras vezes com algo costumam ser bem marcantes, sejam por bons motivos, sejam por maus motivos. Mas ou boas experiências fazem parte das nossas primeiras vezes. Bem, com o meu primeiro carro não poderia ser diferente. Foi marcado tanto por bons momentos e também ficou marcado por coisas bem ruins. Bem, começando pela ideia. A ideia de ter o seu primeiro carro sempre vem da infância, né? Da gente ter ali contato com jogos. Comigo, principalmente, Midnight Club 3, Need for Speed Most Wanted. Então, carro sempre esteve presente ali na infância. Isso se torna, quando você vira adulto, ali um desejo. Você quer ter um carro pra... Caramba, eu tenho um carro maneiro e tudo mais. E passa a ser ali um sonho seu. E comigo não foi muito distante disso. Então, depois que eu tirei minha carteira, veio ali a ideia de ter o primeiro carro. Mas eu não queria um carro atual. Não sei porque carros atuais talvez sejam um pouco sem personalidade. Talvez sejam caros demais pelo que oferecem. Talvez seja isso um fator. O fato é que eu queria um carro antigo. Um carro antigo bom que me serviria bastante. Daí que veio o início da jornada, que são as buscas. Quando a gente está procurando o nosso primeiro carro, a gente passa muita parte do tempo procurando ali, inicialmente, carros baratos, carros que podem nos atender. E foi aí que eu conheci o Astra. É um carro bem, digamos, famoso entre a rapaziada por ter um motor bom, um motor GM Família 2 2.0. Então é um motor em si forte e um carro assim não tão caro. E foi aí que eu decidi, é isso, eu vou comprar um Astra pra mim. E isso começou nos sites de busca, muitos modelos, muitos locais. E daí surgiu um novo carro. Olhando aí por esses sites de compra, me deparo com um Vectra GT. Exatamente. O que é um Vectra GT? Você me fala. Bem, o Vectra GT possui mesma família de motores do Astra. E ele também possuía alguns adicionais a mais que o Astra não possuía. Vidros elétricos, retrovisores elétricos e tudo mais. Foi aí que eu me apaixonei. Vai ser esse meu primeiro carro. E assim foi feito. Só que tinha um pequeno detalhe. Um mínimo detalhe que fazia uma pequena diferença. Que era, esse carro estava a 950 quilômetros da minha cidade. Exatamente. Ele estava em São Paulo. Mais precisamente na área de Pirituba de São Paulo. Outro detalhe, talvez seja um pouco relevante. A última vez que eu tinha dirigido um carro anteriormente, a essa data, já se faziam 2 anos. Sendo assim, eu não tinha nenhuma experiência em dirigir carros. E também eu não tinha dirigido nenhuma vez em uma rodovia. E quando se dirige 950 quilômetros, é de se pensar que você vai passar por diversas rodovias. E é aí que entra meu amigo Ivan, ele mesmo. Ele que topou essa jornada maluca comigo em ir até São Paulo buscar um carro velho, simplesmente. E é aí que começa a jornada da busca do carro. Voltamos então para o dia 19 de julho de 2024. Aqui foi quando nós partimos aqui da nossa cidade do interior de Goiás com destino a São Paulo para buscar um carro simplesmente e trazê-lo dirigindo. Que ideia maravilhosa. O que poderia dar errado nisso? Você me pergunta. Bem, vamos chegar até lá. Indo até São Paulo,
Minha primeira vez com o carro e minha primeira vez indo em São Paulo. Primeiras vezes juntos aí, belas experiências. Chegando até lá, chegamos na parte da manhã e pegaríamos o carro ali na parte da tarde. Ocorreu tudo certo. Essa foi a parte menos burocrática, digamos assim, porque já havia sido avançado muito pelo WhatsApp, então alguns dados já estavam salvos lá com eles. Então, basicamente, chegando ao local, era somente assinar os papéis e fazer o pagamento, e era isso. Eu estava com o carro. Olhando o carro estava filé. Nenhum problema apresentado, ele estava bonitinho, e era isso. Eu tinha meu primeiro carro. Olha que legal. Agora só faltava dirigir 950 km nele para ver se ele estava mesmo ok. Era realmente um teste pro meu Vectrinha GT 2009. Bem, ficaríamos ali o resto do dia. Fomos até o Museu do Futebol. Muito, muito legal lá dentro. Só que não é assunto para agora. Voltando então. Partimos ali de São Paulo por volta de umas 5 da manhã. Por esse horário. Com destino à nossa cidade, aqui no interior de Goiás. E o que vocês acham? O carro chegou inteiro? Conseguimos atravessar 2 estados num carro de 2009, sem saber muito a procedência dele? Bem, eu havia dito anteriormente que a experiência do meu primeiro carro foi boa e foi ruim. Bem, sinto decepcioná-los, mas agora não é o momento ruim. O carro chegou inteiro, sem nenhum problema. Ele chegou filé. Nada foi apresentado no caminho. Ele chegou 100%. Um pouco sobre o carro. Ele é um Vectra GT modelo 2009. É a terceira família do Vectra. Já teve o Vectra A, o Vectra B e o Vectra C. O Vectra C veio ali com modelos hatch e sedã. O meu é o modelo hatch, que é o GT. Tem 2 versões dele, tem o GT e tem o GTX. O GTX seria uma versão ali mais esportiva dele. E essa é a versão mais básica do modelo hatch. Mas ele é bem completo. Ele vem ali com vidros elétricos, travas elétricas, retrovisor elétrico, tem ajuste dos faróis elétrico também. Ele tem o ar-condicionado que está muito bala, funcionando legal. E vários outros acessórios no carro. Tem encosto ali para os bancos traseiros. Também tem um encosto de braço ali para os bancos traseiros. Tem uma portinha de acesso ao porta-malas pelo banco traseiro. Tem luzinhas nos retrovisores, não, nos para-sóis. Tem luzinhas de bordo atrás também para os passageiros. Então, o carro bem completo, ainda mais para a época. Então, é o carro que me atende. Então, é isso. Essa foi a história do meu primeiro carro. Comprei, busquei e é isso com ele. Mas nem tudo é sempre bom. Aí que entra o detalhe. Bem, eu estava com o carro já há 6 meses praticamente, 5, 6 meses por aí. E eu fui fazer a revisão periódica nele. Troca de óleo, troca de correias dentadas, troca de coisas que precisam serem trocadas em um carro. E nesse meio tempo, levei o carro, voltei para o meu trabalho e iria buscá-lo assim quando eu saísse do trabalho. Só que nesse meio tempo, algo terrível que ninguém gosta começou a aparecer. Ligações perdidas do mecânico, áudios enormes. Isso nunca é um bom sinal. Então, o motor do meu carro simplesmente estourou. Bielas, o virabrequim, o cárter estourou. Então, é isso. Eu havia perdido o carro que eu tinha acabado de conquistar. Eu não teria mais acesso a esse carro. Não sei se vocês sabem, mas o motor de um carro, refazer o motor de um carro, geralmente não é muito barato.
Então eu estava numa situação que eu estava pagando parcelas do carro e teria que refazer o motor desse carro. São esses momentos que você se questiona sobre suas decisões. Você começa a questionar: será que eu fiz a escolha correta? Será que eu deveria ter comprado esse carro mesmo? Será que... Tudo começa a vir como um questionamento para você. Você não sabe se vai conseguir pagar, você não sabe se vai querer ficar com o carro ainda. Esses questionamentos vieram em minha mente. Eu não queria mais ficar com o carro. Eu cheguei a pensar em vender ele lá, deixar com o mecânico, vender e fazer algum rolo. Mas não foi isso que aconteceu. Isso me fez querer resolver o problema. E como resolver o problema? Ganhando mais dinheiro. Formas de ganhar mais dinheiro. Então, querendo ou não, esse problema me fez mexer, me fez fazer alguma coisa. Então, tirar da minha zona de conforto. Eu havia recentemente começado na área de design, UX design para ser mais específico. Então eu estava ali meio que iniciando na área. Mas nesse meio se abrem muitas oportunidades para você fazer serviço de freela. Você ali vende seu serviço por tanto em tal hora e você ganha dinheiro com isso. Isso me trouxe várias oportunidades. Então, nesse momento, eu ganhei alguns serviços de freelancer para fazer ali. E eu consegui levantar a grana e consegui arrumar o carro. E é isso. O carro tá de novo comigo. A chavinha dele. Já tem um tempinho que ele tá comigo de volta. E essa história dele, todo esse envolto desse problema dele, me fez me apegar mais ao carro, sabe? Você meio que se apega mais ao carro quando você vê que ele tá ali com um problema, você quer resolver pra ele. Meio que, não sei como funcionaria isso, mas é um jeito ali de você se apegar mais ao carro. Então, é um carro que eu pretendo ter ele por muito tempo, eu pretendo mexer muito nele. E ali é um carro pra durar ali alguns anos. E é apenas o começo. Essa jornada ainda vai muito longe. E, por fim, eu acho que o que podemos tirar de toda essa história é que sempre na nossa vida vem obstáculos. Esses obstáculos jogam problemas na nossa cara, jogam ensinamentos pra gente poder resolver. Muitas das vezes a gente só resolve e deixa pra lá, mas às vezes é bom aprender com esses obstáculos. Você dá a volta por cima, você buscar soluções. Então você aprende com os problemas. Às vezes não é sobre só os obstáculos atrapalhando, às vezes eles tentam ensinar ali pra você. O que cabe a gente é querer aprender com esses problemas, querer aprender com esses obstáculos. Então, é isso. Sempre tem algo ali para você tirar de proveito. E fico com essa mensagem. E é isso. Fiquem bem, fiquem seguros. E até uma próxima. Valeu!